Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Thales de Andrade, mais uma vez aqui dando continuidade. Pessoal, primeira observação com questões de atenção. Faça uma petição organizada. Aquele garrancho que você faz para o seu professor da faculdade corrigir, aquela prova absolutamente bagunçada que o professor da faculdade vai corrigir porque ele te conhece, ele sabe do carinho e do amor que você tinha pelo seu cachorro que estava doente no dia da prova. Aquilo ali, aquela afeição, você não verá da parte do examinador. O examinador ele tem coração peludo, ânimo se fudende e para você ele tá pouco se fudende também. Então tome muito cuidado como que você vai organizar essa peça, beleza? Nós temos de ter, o básico de uma peça jurídica é que nós temos de seguir um determinado silogismo, uma determinada lógica jurídica. O que é isso? A sua peça ela vai se dividir em 3 partes, todo mundo já sabe disso. Primeira parte, você vai se dedicar a questões fáticas, a síntese dos fatos ou eventualmente a uma síntese do que aconteceu processualmente, principalmente em petições de recurso. Essa é uma primeira parte. Você vai fazer ali um resumo dos fatos ou vai fazer um resumo do que aconteceu no processo. Basicamente, você vai copiar algumas informações exatamente como elas estão no enunciado. Isso aí é a parte que no mundo real ninguém lê. Todo mundo, quando vai ler alguma petição, já passa direto para o direito. Mas pode ser que o seu examinador leia. Então você tem de ter atenção, faça um resumo dos fatos sucinto, não entre em churumelas, não utilize de verborragia excessiva, não tente falar difícil, fale exatamente o que foi mencionado no enunciado e termine com a frase: é o que cabia sucintamente relatar. E aí você passa para o segundo momento da sua petição, que é a principal parte, que é o desenvolvimento, é a parte do direito. Então veja que a sua petição ela é mutatis mutandis estruturada da mesma forma que a sua redação lá do Enem. Você tem uma introdução, você tem um desenvolvimento, você tem uma conclusão. Então ali há pelo menos uma identidade de forma nesse sentido. A sua parte do direito, você tem de ter aqui muito cuidado. Quando você vai entrar em questões do direito, você tem que dividir da seguinte maneira. Primeiro, você aborda questões de cunho formal e, posteriormente, questões atinentes ao mérito, ok? Essa é a divisão geral. Então, do direito, aí você vai entrar ali, preliminares, e aí você vai opor eventualmente sua exceção, vai dizer que já tem coisa julgada, etc, etc. Essa primeira parte, a parte formal, portanto, ela vem antes na parte do direito. A segunda parte você vai colocar do mérito. E aí no mérito você vai organizar as coisas como? Partindo da tese principal para as teses secundárias. Então, se a sua principal tese é uma... professor, como é que eu sei qual é a minha tese principal? Para você saber a sua tese principal, você tem que se fazer em direito penal a seguinte pergunta: qual é a tese que vai trazer um maior benefício ao réu? Então veja, por exemplo, digamos que o sujeito tenha praticado um crime e ele tem determinado transtorno mental. A primeira coisa que você vai trazer como uma tese aqui num caso desse, você pode trazer, é digamos que não existe demonstração de que houve crime, a ausência de materialidade. Veja, se você consegue demonstrar essa sua tese e tem sucesso, o seu cliente não vai sofrer punição nenhuma. Por outro lado, qual é a outra tese possível? Se ele tem transtorno mental, você pode aqui arguir uma inimputabilidade. E aí, nesse caso, o que vai acontecer se essa inimputabilidade, se essa sua tese tiver sucesso? Vai acontecer que o juiz vai prolatar uma decisão absolutória imprópria e estabelecer medidas de segurança para o seu cliente. Comparando as duas teses, o que é melhor para o seu cliente? Ter uma materialidade do crime não reconhecida e não responder a nada, ou ele ter sobre si uma medida de segurança? É lógico que é a primeira tese. Então essa primeira tese ela vai gozar de privilégio com relação à segunda. Então você vai começar da sua tese mais importante, isto é, aquela tese que traz uma situação mais benéfica para o teu cliente, e depois vai falando das teses subsidiárias. Dentro de cada tese, como é que você faz a classificação e como é que você faz a análise delas? Dentro de cada tese, se eu vou falar, por exemplo, aqui então, de ausência de materialidade,
você começa falando dos argumentos hierarquicamente superiores em termos de direito. Ou seja, você traz aqui primeiro a Constituição, depois o Tratado Internacional de Direitos Humanos, normas infraconstitucionais e, eventualmente, se for necessário, normas infralegais. Então, o silogismo, portanto, é feito dessa maneira. Então, para nós recapitularmos como é feita a sua divisão da peça em termos de lógica jurídica. Primeira parte dos fatos, segunda parte do direito. Na parte do direito, você a divide primeiramente em situações formais, isto é, situações que implicariam uma preliminar, situações que, caso reconhecidas, implicariam, inclusive, na não realização daquele ato que você está fazendo. Questões formais, então, primeiro. Segundo plano, questões materiais, questões de mérito. E dentro de cada uma dessas teses, sejam elas formais ou materiais, você vai hierarquizá-las conforme o que traga mais benefício para o seu cliente e cada uma delas partindo da legislação superior para as legislações inferiores. Então, sempre você parte da Constituição. E aí, professor, isso é súmula, se é jurisprudência, se é o diabo a quatro, como é que é a ordem? Constituição, Tratado Internacional de Direitos Humanos, aí você tem tratados internacionais e normas legais, né, leis. Abaixo das leis você vai ter o quê? Você vai poder citar súmulas vinculantes, e aí abaixo da súmula vinculante você já vai citar normas infralegais e, por fim, jurisprudência, e, se você se recordar, doutrina, tá? Não recomendo você botar muito doutrina na prova, você pode até botar, mas você tem que ter certeza do que você vai falar, tá? Porque se você chegar e falar alguma doidice lá e o examinador for olhar a tua prova e chegar à conclusão de que aquele autor que você citou não falou nada daquilo ali que você disse, aí, meu irmão, o negócio complica. Uma outra coisa que você não pode fazer também é quando você vai fazer a sua fundamentação ali, você dá um migué doido e inventar o nome de um doutrinador. Você vai lá e fala, segundo Franz Beckenbauer, a legítima defesa, não sei o que, meu irmão, que viagem é essa, cara? O examinador vai olhar aquela tua prova, vai enviar para a polícia para dar uma notícia de porte de droga para consumo pessoal. Não vai inventar loucura também na hora da prova, beleza? Então essa era a primeira dica de atenção que a gente tinha que ter com relação à prova. Vamos para a segunda dica de atenção. Segunda dica de atenção, ela tem a ver com aquilo que eu falei no começo aqui dessa segunda parte. Garrancho. Cuidado com garrancho. Escreva as coisas de forma legível e, acima de tudo, lógico que você não vai perder tempo desenhando a sua letra também, mas, acima de tudo, utilize o caderno de rascunho. Utilize o rascunho que lhe é dado antes e não faça rasuras na hora da prova. Por quê? Porque quando ocorre uma rasura, você abre espaço para que o examinador interprete aquela rasura e veja se aquela rasura não está identificando a sua prova ou não. O tratamento dos examinadores com a rasura, ele é bem rigoroso. Portanto, siga as instruções da prova no que diz respeito à rasura. Se você rasurar, meu irmão, é porque eu não tenho nenhuma caneta aqui agora, mas se você rasurar, você pega a sua canetinha e passa assim, ó, uma linha, ó, em cima do que você rasurou e continua a escrita normalmente, como se nada tivesse acontecido. Beleza? Cuidado com rasura, evite rasura, use seu rascunho. Agora também, meu irmão, tu não vai desenhar no rascunho para demorar horas e horas passando para o principal, porque o que eu já vi de estudante em prova de OAB que deixa para passar para cima da hora, só na minha época de exame de ordem aqui eu me lembro de uns 3 lá da minha sala. Finalizamos essa dica, vamos para a próxima dica, ainda relativa à atenção. Pessoal, a terceira dica e a quarta dica são dicas aqui que eu até já dei, mas vamos reforçar porque o óbvio precisa ser dito, ainda mais quando envolve uma situação emocionalmente complicada como é um exame de ordem, uma segunda etapa de exame de ordem. Ser pressionado ali pela tua família, pressionado ali por todo mundo. Então vamos lá, 5 minutos a mais ou a menos não vão te matar, tá? Então, quando você receber a sua prova, leia todas as instruções. Não seja aquele aluno que vai chegar, vai perguntar para o aplicador da prova, pode fazer isso aqui? Aí o aplicador da prova, porque ele também não leu, ele só chegou lá no dia, ele vai, não sei, peraí, e aí vai chamar alguém no corredor, e aí quando você vê já perdeu meia hora com isso.
Quando você receber a prova, a primeira coisa que você tem que fazer é ler a sua prova, ver se os seus dados estão corretos, veja todas as páginas, conte as páginas e vê se está tudo corretinho. Mas, sobretudo, leia a prova. Tá? Não me cometa erros por deixar de ler a prova. Tenha atenção. E a outra situação que eu disse que eu já havia falado e que eu ia aqui repetir, a quarta observação, portanto, é você não inventar dados, não inventar informações. Se a questão não fala o nome do advogado que está fazendo a peça, no caso o seu nome, você não vai botar o seu nome lá. Se ela não fala o nome do seu cliente, você não vai botar Joãozinho da Serra, você não vai botar Gabigol. Então você não vai inventar loucura dessa. Não invente história, sobretudo porque você inventar dado também pode significar que você está fazendo uma sinalização para alguém que você conhece lá na correção. E aí você tem que ver o seguinte, presunção de inocência é para direito penal, meu preto. Então tem que ter cuidado, muito cuidado com isso, não vacile, tá? Não invente dados, beleza? Quinta e última observação aqui em termos de atenção que nós devemos ter na nossa prova da OAB. A quinta observação é a observação mais preciosa no que diz respeito à atenção. Você tem um melhor amigo fazendo a prova com você no dia da prova e você não sabe disso e não valoriza ele. Esse amigo, no entanto, ele está diariamente contigo. Ele, inclusive, talvez até esteja ali com um certo mau cheiro em virtude de você carregar ele embaixo do seu sovaco. É o seu vade-mecum. O seu vade-mecum, ele é o seu melhor amigo no dia da sua prova. Então você tem que saber manusear o seu vade-mecum. E como que a gente vai fazer isso, professor? É o seguinte, leia o edital do exame de ordem e você lendo o edital do exame de ordem, você vai perceber que é permitido você usar marca-texto, você marcar lá no seu vade-mecum, você fazer marcações, aí você cria na sua cabeça algum código. A marcação amarela é muito importante, marcação azul é de exceções, marcação verde é uma situação que a doutrina tem um posicionamento diferente da lei. Enfim, crie na sua cabeça um código que você vai saber como se comportar diante dele. Utilize daquelas filipetas, aquelas etiquetazinhas que você prega assim na página e escreve lá CP, CPB, CPC, CC, enfim, súmulas. Saiba procurar, saiba manusear o seu vade-mecum. E uma situação também bem interessante é você saber usar principalmente o índice alfabético remissivo do seu vade-mecum. Quando você fizer a leitura do enunciado da questão, identifique naquele enunciado quais são as palavras-chave do enunciado, identifique ali qual é o ponto nevrálgico do enunciado. A partir da identificação dessa palavra-chave, a partir da identificação desse ponto nevrálgico do enunciado, você vai buscar pela palavra lá no seu índice alfabético remissivo e vai descobrir o artigo de lei que trata daquilo. E aí quando você lê o artigo de lei, se você tiver um bom vade-mecum, você vai olhar abaixo as observações, vai estar lá dizendo assim, dispositivo reconhecido inconstitucional na ADI tal. Vai estar lá assim, ver súmula tal, ver artigo tal. Então você tem que saber manusear o seu vade-mecum. O seu vade-mecum, ele é um amigo precioso, tá bom? Tenha muito cuidado com isso. Agora não vá me fazer pesca no vade-mecum, porque lá na OAB é meio assim sorteio. Tem gente que eles nem olham o vade-mecum, mas tem gente que eles folheiam e olham os detalhes de cima a baixo. Portanto, tenham muito cuidado com relação a isso. Beleza, rapaziada? Então essas eram as dicas de índole técnica e as dicas de atenção que eu tinha para te dar. Beleza? Então vamos aqui rapidamente para o próximo ponto, peças práticas. Nós vamos entrar e estudar cada uma dessas principais peças. A OAB, o exame de ordem, é como aquele mito do Sísifo. As coisas elas se repetem. Sísifo, você sabe, lá na mitologia, era aquele sujeito que foi punido por Zeus, de modo que ele, pelo resto da eternidade, teria o trabalho de subir empurrando uma grande pedra por um morro, e assim que ele chegasse ao topo do morro, a pedra ela automaticamente descia e ele tinha que descer para tentar subir com ela novamente. Então veja, a OAB ela se liga não somente ao mito do Sísifo, que é trabalhado por Albert Camus, né, como alguns chamam, mas também se inspira em Nietzsche, né, o ciclo do eterno retorno. Isso tudo para quê que eu estou falando? As questões elas se repetem, isto é, as peças práticas também se repetem.
nós temos 30 exames. Você focando nas peças principais, você consegue ter um resultado muito satisfatório. Quer ver? Vamos lá. Primeiramente, em primeiro lugar, a peça mais cobrada no exame de ordem, em termos de segunda fase de penal, foi a apelação. O recurso de apelação ele caiu 8 vezes. Além disso, 2 vezes caiu contra razões de apelação, que é uma petição formalmente idêntica praticamente ao recurso de apelação. Então, a apelação ela deve ser o seu foco principal quando você vai estudar. Portanto, 10 vezes nesses 30 exames de ordem realizados pela FGV, 10 vezes, 1/3 das vezes caiu o recurso de apelação. Beleza? Segunda peça mais cobrada são as alegações finais. As alegações finais elas já foram cobradas 6 vezes. Então veja, nós tivemos 30 exames. Em 16 caiu ou apelação ou memoriais de alegações finais. As alegações finais elas são uma petição que de alguma maneira acaba sendo um pouco trabalhosa e cansativa, mas ela é relativamente simples, porque nas alegações finais todas as teses que você vai porventura trabalhar já estão citadas no próprio enunciado, já que o enunciado vai se referir a situações do processo que já aconteceram. Então, você estudando apelação e memoriais de alegações finais já tem mais de 50% de chance de acertar a peça prática que irá ser cobrada. Beleza? Terceira peça prática que mais já caiu é a resposta à acusação. Se você considerar peças práticas assim isoladas, você tem a terceira peça prática mais cobrada, a resposta à acusação, que seria a primeira reação defensiva após a peça acusatória. Seria o equivalente no processo penal da contestação lá do processo civil. Além disso, em quarto e quinto lugar, ao mesmo tempo, nós temos aqui peças irmãs. O recurso em sentido estrito e o agravo em execução, peças que formalmente, em termos de forma que eu digo mesmo, é de como elas são feitas e construídas. Elas se assemelham ao agravo de instrumento lá do processo civil, tá? Mas a gente vai falar em momento oportuno dessas duas peças porque as hipóteses de cabimento são bem diferentes. Então, recurso em sentido estrito e agravo em execução, cada uma delas já caiu 3 vezes. São peças bem assemelhadas, vamos trabalhá-las aqui em conjunto e o formato delas é o mesmo. A diferença principal entre elas é porque o recurso em sentido estrito vai caber na primeira fase para decisões prolatadas pelo juiz singular, na primeira fase ali que seria a fase de conhecimento, enquanto que o agravo em execução vai ser uma espécie de recurso em sentido estrito na fase de execução. As outras peças que caíram, na verdade são 3 peças, não são 4, porque a gente está indo para o 30º, foram uma queixa-crime, um pedido de relaxamento de prisão, que é uma petição simples feita ante prisões em flagrante ilegalmente efetuadas, e a revisão criminal, que caiu uma vez e para o processo penal é como se fosse uma espécie de ação rescisória. Então, aqui nós temos as 29 peças que já caíram no exame de ordem cobrado pela FGV. Dessas 29, então, nós temos caiu apelação, caiu memoriais de alegações finais, caiu resposta à acusação, caiu recurso em sentido estrito, agravo em execução, relaxamento de prisão, revisão criminal e queixa-crime. Então essas peças aqui são as que já foram cobradas no exame de ordem. Então convenhamos, você estudar 8 peças é bem tranquilo. Imagina você ir fazer uma prova de direito civil que você tem que estudar 937 peças. Aqui é bem tranquilo, são só 8 peças que você precisa se concentrar mais. É lógico que não se resume a essas 8 que pode cair, tem peça que nunca caiu, mas foque primordialmente nessas 8. Uma última observação que muita gente chega e pergunta: professor, eu devo focar o meu estudo no direito penal ou no direito processual penal? Aqui eu vou fazer uma citação de Thanos: penal e processo penal perfeitamente equilibrados, como todas as coisas devem ser.
você tem que equilibrar o seu estudo entre direito penal e processo penal. Agora, claro, você irá focar em determinados assuntos que têm uma maior incidência e que vão te ajudar mais na tua peça prática. Que assuntos são esses? Primeiro assunto mais cobrado em direito penal: erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo e erro de proibição fundamental, você tem que saber. Segundo assunto mais cobrado é iter criminis, aquela questão de você saber fase de cogitação, preparação, execução, consumação. Muito importante, sobretudo, para você identificar se houve ou não, se houve tentativa, se houve consumação. Então, erro de tipo, erro de proibição e iter criminis são os 3 primeiros assuntos que você tem que estudar em direito penal. Além disso, o 4º assunto é concurso de crimes. Concurso de crimes cai muito também. Você precisa saber dominar ali aquelas regras de concurso de crimes, sobretudo para saber recorrer do 5º assunto que cai mais, dosimetria da pena, tá? Dosimetria da pena é um assunto que a gente vai ter uma aula específica para ele, uma aula até longa, e que é um assunto bem complexo, muita gente tem dificuldade. Além disso, você vai, obviamente, ter de estudar crimes contra o patrimônio e crimes contra a pessoa. Então, esses são os assuntos que mais caem em penal. Em processo penal, primeira coisa de processo penal, nós já até falamos aqui, morfologia dos procedimentos. Você vai precisar saber tudo de procedimento sumário, sumaríssimo, ordinário, lei de drogas, esses 4 principalmente. Então a morfologia dos procedimentos é o principal assunto. Depois, nulidades. Nulidades é um assunto que tem que estar na cabeça e na memória de todo e qualquer advogado que se pretenda ser um decente criminalista. Então, morfologia dos procedimentos é o primeiro assunto, nulidades, segundo assunto. Terceiro assunto que você vai precisar saber é competência, até para saber identificar se aquele procedimento no qual você está fazendo a peça prática tramita em um local, está tramitando num local correto. O 4º assunto que você irá também ter que trabalhar, ter que saber, são as prisões. Você vai ter que saber prisão preventiva e as hipóteses de prisão em flagrante. Para que você tem que saber isso? Para você tentar reconhecer a ilegalidade do flagrante, demonstrando que não havia flagrante, e para você reconhecer que não estão presentes os requisitos ou fundamentos pressupostos da prisão preventiva. Então, prisões também é um assunto que você precisa estudar. Por fim, mormente em virtude de nós estarmos numa fase de privatização de direito público, né, na qual se prioriza cada vez mais os meios de solução de conflitos que não sejam meios contenciosos, então você vai ter de saber das medidas despenalizadoras existentes, da Lei 9.099. Então, medidas despenalizadoras é aquilo que você tem que focar. Além disso, terminou de estudar sobre esses temas, tenha atenção à jurisprudência, tá? Jurisprudência é top. Leia informativos de jurisprudência. Você acha bons informativos resumidos de jurisprudência aí na internet. Então leia os últimos informativos, leia principalmente os informativos que tenham vindo, que tenham surgido do último exame de ordem, primordialmente do último exame de ordem para este próximo exame de ordem, e depois que esgotar isso, leia os informativos que tenham saído no último ano, depois nos últimos 2 anos, enfim, valendo assim e esgotando o assunto. Informativo também é supimpa, súmula, obviamente, súmula vinculante, desnecessário eu dizer para vocês. Então, pessoal, é assim mais ou menos que você vai encarar uma segunda etapa de sucesso. O pressuposto para que você ponha em execução tudo isso é você ter tranquilidade. Então, como a gente sempre costuma falar, é isso. Um beijo do gordo. Até a próxima aula que nós vamos trabalhar apelação. A vida não para, o Tales não para.